Queria lembrar que hoje nós temos a nossa reunião da viagem, né, lá no Salão Paroquial da Igreja de São Sebastião. Já tem o grupo que vai viajar e aqueles que estiverem interessados para maiores informações da nossa viagem. A partir do dia 19 de junho, Sevilha, sul da Espanha, Granada, e depois para o Marrocos, as cidades imperiais do Marrocos, Casablanca, Rabat, Marrakech, depois Portugal, para a gente poder voltar. Todas as informações, clima, que tipo de roupa, os preços, enfim, todas as informações com as pessoas competentes, os tipos de hotéis, quase todos 5 estrelas, né? As pessoas que quiserem, reunião hoje, Igreja de São Sebastião, às 16 horas, no Salão Paroquial, à direita de quem entra pela Augusto de Lima. Agora nós temos música, e a música que eles vão executar, La Vie en Rose, de Edith Piaf, cantada por Edith Piaf, mas antes, o Leandro Lino vai nos falar sobre o quarteto e sobre os seus projetos. Um bom dia a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a direção do programa e também ao Padre José Cândido pela oportunidade de estarmos aqui mostrando o nosso trabalho. Nós somos um quarteto de cordas, formado por 2 violinos, viola e violoncelo. Nos violinos temos eu, Leandro, e Ana Clara. Na viola, Melquisedeque. No violoncelo, Guilherme. Bom, nós já tocávamos para outros grupos de música para eventos e também fazíamos parte da Orquestra Sinfônica de Betim. Então, nós decidimos estar formando o nosso próprio grupo, né, para estar tocando nesse tipo de evento. O nome arpeggione veio de um instrumento antigo que parece com o violoncelo e que surgiu bem antes do violino, lá no Barroco. Nosso repertório é bastante eclético, nós tocamos música pop, rock, popular, música clássica. E agora a gente vai estar tocando a música da Edith Piaf, La Vie en Rose.
Muito bonito, Lavian Rose. Mas eu falei com vocês que eu ia fazer algumas observações sobre aquilo, principalmente que o Oscar Beoso falou. Ele foi parcial. E eu vou explicar. As grandes companhias realmente querem lucro, e se a água dá lucro, eles vão querer privatizar, enfim, essas coisas todas. Mas ele esqueceu de dizer que quem zela num país pela água, pelos rios, pelos mananciais, e tem todo o poder de proibir que alguma companhia queira privatizar mananciais ou queira usar a água fundamentalmente para os seus interesses pessoais, quem pode impedir isso é o governo. É um governo, o governo do país. Se o governo é vendido, é ele que faz isso. Vocês estão lembrando da famosa transposição do Rio São Francisco, que custou aos cofres públicos uma fortuna e ainda não foi investigado? Não foi investigada essa transposição, que causou um mal para muita gente, iria causar para os agricultores, para as cidades ribeirinhas, em nome de botar água no Nordeste. Vocês acreditam nisso? Acreditam que era para favorecer o povo? Quando o bispo Dom Cápio, aquele que fez greve de fome, que todo mundo, que horror, o bispo fazendo greve de fome, porque ele sabia da situação lá, que não era o Rio São Francisco, aquela transposição que ainda não funcionou e não deu certo, aquela transposição é para o interesse da grande indústria, destas empresas, das grandes companhias que o Oscar Beoso falou, como se elas fossem o demônio e o resto tudo anjinho, inclusive quem era presidente na época, o governo da época, tudo anjinho. Todos vendidos. As empresas, como ainda hoje no Brasil, as 5 maiores empresas, aproveitaram dessa venalidade do poder público para poderem roubar. Então, não é bem assim. Não vão falar só o nome das empresas, analise a coisa completa. Porque um poder no Brasil, o Canadá, por exemplo, a água de qualquer rio pode ser bebida. A torneira, você tira a água na torneira. A água é pura em todos os lugares. Por quê? Porque é um governo responsável. Muito bem. Agora eu queria falar do outro tipo de conversão. Eu falei dessa conversão radical, citei esta carrada de nomes aqui, né? Agora, o nosso tipo qual é? O nosso tipo não é esta conversão, pelo menos não deveria ser. Você foi batizado na igreja, você vive a sua vida de igreja, então nós todos que vivemos a vida de igreja, a nossa conversão é uma curva muito aberta, é cada dia. Nós não fazemos uma conversão radical, mas fazemos uma conversão a cada momento para melhorar, para acertar o roteiro. Na tecnologia, você fala sintonia fina, né? Quando a coisa está mais ou menos funcionando, mas você precisa fazer sintonia fina. Nós precisamos fazer sintonia fina de nossa vida a cada dia que passa. Se a gente não melhora a cada dia, nós pioramos. Os padres da vida espiritual antigamente diziam non progredi sed regredi est. Não progredir significa exatamente regredir. Outro citava o exemplo da canoa para rio acima. Se você não rema, o barco desce. A vida nossa também é assim. Ninguém deve estar satisfeito com o que é, a forma em que vive, a maneira em que está. Buscar melhorar é um programa contínuo que nós devemos ter. Esta é a nossa forma de conversão, a nossa mudança vagarosa, mas contínua durante toda a nossa vida. E quando há uma mudança, assim, digamos, entre cristãos, né, uma pessoa é católica, quando a pessoa é de bom senso, né, e faz uma escolha de uma outra igreja ou uma igreja evangélica, o cara é um evangélico, faz uma escolha para a igreja católica, o que acontece com muita frequência também, quando isso acontece eu não chamo de conversão,
Eu chamo de opção de fé. É uma escolha que a pessoa está fazendo. Porque a conversão, esses dois tipos, o evangélico tem que se converter, como o católico tem que se converter a cada dia da sua vida. E quando se trata de alguma mudança de denominação, é uma opção que você faz. Porque a conversão já aconteceu, no sentido de que você vive a fé cristã pelo batismo, pela descoberta de Cristo, só que você achou que há uma forma, no seu entender, melhor. É uma opção de fé e não uma conversão quando a pessoa realiza uma mudança radical na sua vida, a não ser que ele estava enganado e a igreja onde ele estava, ele não sabia nada dela, não tinha nenhum compromisso e achou que era só por nome. Aí tudo bem, aí ele não saiu da igreja católica, por exemplo, para ser evangélico, ele saiu do nada para ser evangélico, pode ser uma conversão, neste caso. Voltamos daqui a pouco para o quinto bloco do Questões de Fé.